Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Na paz do Senhor Jesus, aqui estamos com a nossa escola bíblica deste domingo e nós queremos abrir esta aula hoje, parabenizando os papais, Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Nós estamos aqui para desejar a todos os nossos pais um excelente dia, junto com a sua família. Quando nós falamos em pais, nós gostamos muito da parábola do filho pródigo, onde o amor do pai é demonstrado de maneira muito carinhosa e muito interessante para nós, Porque o Dia dos Pais é um dia para se lembrar daquele que é o chefe da casa, o responsável. Eu sou pai, avô e bisavô. Estou conhecendo a minha terceira geração, E o valor de um pai, vamos dizer que ele é imensurável, porque quando nos falta um pai, aí a gente fica assim, com muita dificuldade do aprendizado, de uma referência, não é verdade? E hoje eu quero iniciar com uma oração, mas em seguida
já quero estar fazendo uma homenagem ao Dia dos Pais também. Sou pai, sou avô, sou bisavô, não é? E quero com vocês estar fazendo uma oração pelos pais. Pai, quero te agradecer o privilégio de estar ao Senhor nesse momento, me dirigindo a todos os pais, que a tua graça, a tua presença, a tua direção esteja nos lares hoje, quando esta pessoa tão importante na família, tão responsável, tem aí uma responsabilidade grande diante de Deus, não é? Porque o Senhor nos confia filhos, esposa, e nós um dia daremos contas de tudo que temos feito e como temos feito também. Amém? Pai, então te peço, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa esse encontro em almoço, em confraternização, que os filhos e os pais estarão vivenciando, que a tua presença os console, os conforte, e que de uma maneira grata eles possam, os filhos, visitar os pais, e os pais receber essa visita com carinho, como eu tenho o privilégio de, desde ontem, estar sendo assim muito procurado e homenageado pelos meus filhos, netos, e que Deus abençoe grandemente a nossa família, Pai. Eu oro assim com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero botar uma musiquinha, Feliz Dia dos Pais. Quando eu era pequeno e caía no chão, você me ergueu com firmeza e oração, mostrando que Deus é abrigo fiel e que teu amor vem direto do céu. Na tua voz eu escutava paz. É verdade. Mesmo em silêncio, dizia muito mais. Com teu olhar cheio de compaixão, me guiava na direção do perdão. Pai, teu abraço é como o do Pai Celestial, forte e seguro, incondicional. O Wesley está aí comigo já, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado. Já está me parabenizando pelo Dia dos Pais. Você nunca precisou dizer demais. Dia dos Pais. Que Deus possa abençoar todos os pais do Brasil que têm a responsabilidade de educar os filhos, sobretudo no caminho do Senhor. Tá? Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. No lar cristão, os filhos são criados e instruídos dentro da palavra de Deus. São verdadeiros brasileiros. Quando eu servi o exército, eu me lembro, o presidente Antônio Costa e Silva, ele tinha uma frase que os soldados cristãos, eles tinham uma dedicação maior. Ele agradecia, não é? E reconhecia o valor que um filho que foi criado nos caminhos do Senhor, ele tem mais responsabilidade nos seus compromissos. E que seja esse dia, um dia de reflexão, a você que está fora dos caminhos do Senhor, que seja despertado a voltar para Deus. Pastora Rosa Cabreira, um abraço, querida, Deus abençoe.
uma abertura com homenagem ao Dia dos Pais. Que Deus abençoe grandemente os pais, as famílias. Quero ser como você foi pra mim. Olha só. Espelho do céu, farol no mar, homem de fé até o fim. Maravilha, né? O exemplo que damos. Diz que o filho faz o que vê o pai fazer. Pai, teu abraço é como o do Pai Celestial. Glória a Deus. Que nos abraça e cuida de nós. Pai Celeste. Com tua vida me ensinou a crer e nos caminhos de Deus permanecer. Teu abraço é como o Pai Celestial. Como é bom a família que prima pelos ensinamentos bíblicos, não é? O filho recebe a instrução do pai, mais tarde passa para os filhos. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí está a nossa homenagem ao Dia dos Pais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então está aí, meus irmãos, não é? Louvado seja o nome do Senhor, né? Papai, também a mamãe, não é? Mas hoje é o Dia dos Pais. Agora nós vamos começar a nossa escola, né, queridos? Abra o seu cantor aí no 545 e vamos adorar o Senhor com esse louvor. 545 do cantor cristão. Agora vamos para a nossa escola, né, queridos? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, em escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, em escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, em escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, bem-vindo todos à nossa escola. Aqui estamos para ministrar, e eu peço as orações dos irmãos para que possa fazer esse estudo com a graça e capacitação divina, amém? E que vocês também possam aí receber essa instrução
e serem edificados e abençoados. Que é isso que eu sempre peço ao Senhor, que seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida de muitas pessoas. Amém, queridos? Então está aí, né? Deus possa nos abençoar e nos usar para a glória do seu nome. Amém, amigos, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar. E eu já quero trazer para nossa reflexão o texto. Nós estamos estudando na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa segunda carta, ele está corrigindo alguns erros que estavam ocorrendo na igreja, não é? E Paulo já não estava presente, mas podia orientar os membros da igreja, não é? E nesta orientação, levá-los a meditar, não é? A corrigir os seus erros, não é? Então, o nosso tema, ele continua sendo sobre a vinda do Senhor, né? Só que, segundo Tessalonicenses, nós vamos estar estudando hoje, né? O texto fala sobre a volta de Jesus Cristo, o alerta contra falsos ensinamentos sobre o dia do Senhor e a profecia a respeito da apostasia e do homem do pecado, o anticristo, antes do fim do tempo. Então, Paulo vai trazer muitas instruções para nós nesta manhã e, sobretudo, o nosso alerta, não é, irmãos? Porque o Senhor falou sobre sinais que seriam precursores da sua volta, sinais que aconteceriam. Então, vamos lá, abra sua Bíblia, estou em 2 Tessalonicenses, hoje no capítulo 2. Então, o nosso tema é o homem da iniquidade e o advento do Senhor. Vamos lá, vamos começar lendo capítulo 2, do 1 até o 17. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele está falando assim porque agora ele estava escrevendo sua carta da prisão, não é? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aqui nessa parte, queridos, há um indício muito forte de Paulo estar falando sobre o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja está atuando, ainda que perseguida, não é? Ainda que oprimida, ainda que desacreditada, não é? Deus continua fortemente através da igreja, salvando almas, renovando vidas, curando doenças. Oh, Deus poderoso, não é? Deixa eu ler o verso 8. Então será revelado, né? Está aqui, né? Porque o mistério da injustiça opera, somente é um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Esse vamos entender isso aí, que vamos estudar sobre esse ponto. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder
e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Só abrindo um parênteses para um início de reflexão, quando diz que Deus enviará, não é que Deus pegue o erro e envia para as pessoas, é porque o que o detém é a presença de Deus através da sua igreja, do seu Espírito Santo que está com a igreja. Então, muito do que Satanás gostaria de fazer está impedido pela presença. Por isso que Satanás luta dentro das igrejas para enfraquecer os crentes, de envolvimento com as coisas de Deus. Então, quando os crentes começam a ficar mundanizados, por isso que Jesus fez aquela pergunta lá em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Que pergunta terrível e tremenda é essa, irmão? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus está sempre um pouco secundária. Não é? Obviamente que eu não estou generalizando que tem igrejas aí firmes com a palavra, com a vida diante de Deus, mas popularmente as coisas estão se modernizando de uma maneira, não é? Que ser cristão ficou na moda, mas não um cristão verdadeiro, um cristão nominal. Hoje quase todo mundo diz, eu sou evangélico, mas não tem uma vida condizente com essa verdade. Então o que acontece? Perde-se o brilho, perde-se a glória da igreja, porque os crentes não estão observando aquela palavra que o Senhor deu. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal e luz faz diferença. Imagine você estar numa noite e falta energia. Nós ficamos no escuro, para tudo. Você não tem mobilidade para nada, não pode fazer nada. Está nas trevas. Quando a palavra fala trevas, no sentido hebraico, quer dizer ignorância, ignorar as coisas de Deus, ignorar o próprio Deus. As pessoas ignoram, Deus não existe. Ora, se Deus não existe, por que eu vou me preocupar em ser honesto? Por que eu vou me preocupar em fazer as coisas corretas? Por que eu vou ser uma pessoa justa? A pessoa, cada um faz o que acha, não é? A Bíblia fala lá no livro de Juízes que houve uma época em que não havia rei, não havia conhecimento de Deus, não é? Então cada um fazia o que bem queria, distanciaram-se de Deus, porque a palavra de Deus nas nossas mãos, e deve de estar nas nossas vidas, nas nossas instruções, é para, como diz o 119, 105 dos Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que vai fazer com que você tenha uma direção. É como se você estivesse num deserto ou no meio do mar ou lá e não tivesse nada que o orientasse como encontrar o seu destino. O nosso destino é a morte ou a vida. A morte sem Deus e a vida com o Senhor. Porque uma vida sem Cristo, quando fecha os olhos aqui, pisa na eternidade. Não interessa se é cristão ou se é mundano. A grande verdade é que todos dois pisam na eternidade, com dois destinos. Vida eterna para os que creram, obedeceram e viveram com Jesus, vida eterna. E morte eterna para aqueles que não tiveram interesse nas coisas de Deus, como está aqui. Lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os homens andam assim, longe de Deus, perseguem até aqueles que vivem, ou que pregam, ou que estão na casa de Deus, não é isso? Então o que é que temos de fazer? Pregar isso, mostrar os crentes. Sede santo, como disse o Senhor através do apóstolo Pedro, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E conclui, sede santo, porque eu sou santo. Se você perguntar a qualquer pessoa, não, eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou morar com Deus. E você está preparado para morar com Deus?
Quando a Bíblia dá um pontozinho assim, como é para morar lá em cima, é só você ler Romanos 8, 28 e 29, quando ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora 29, porque os que chamou também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Será que você está caminhando para a estatura de varão perfeito, que é Jesus? Porque Jesus é o varão perfeito, não é isso? E nós, quando aceitamos Jesus, saímos das trevas e vamos vir para a luz. E a luz é a palavra. Por isso que nas 3 etapas da salvação está: primeiro, nascer de novo para ver. Segundo, nascer da água, olha, da água, que é a palavra, e do Espírito Santo para entrar. Ver é uma coisa, entrar é outra. E entrar está exatamente o período da santificação. Então você crê, nasce de novo para ver, depois se santifica para entrar e finalmente entra. Aí você está de posse da vida eterna. Então não é de qualquer maneira, não é? Se você é um cristão, leia 2 Coríntios 5,17, que está lá: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, eu me lembro quando aceitei Jesus, nunca vou parar de dar esse testemunho. Me tolerem aí, não é? 1962, mais ou menos no mês de junho, julho, não me lembro bem a data, tive um encontro com Jesus numa vigília. No dia seguinte, eu tinha nascido de novo. Nasci de novo mesmo. O mundo já não me atraía, bebida, eu era viciado em bebida, mulheres, aquilo tudo, né? Porque mulher, não vou dizer que eu perdi o desejo, o interesse, tanto que eu casei, sou pai de 4 filhos, um o senhor já recolheu, mas me deixou descendente, né? 4 filhos, 10 netos e já passou de 13 bisnetos. Então fiz família, mas aquela sede sexual, aquela coisa que domina o mundo, né? Então, luxúrias, essas coisas Deus me libertou. Casei-me, fui constituir família, continuo casado. Então, o que acontece, queridos? Mas tudo dentro dos padrões de Deus, porque Deus conhece as necessidades do ser humano que Ele criou e estabeleceu normas que são como um balizamento de como devemos viver e conviver, sempre, em tudo que fizermos, poder fazer tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem aqueles que desprezam, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus, não estão interessados. Então, para esses, está o que o texto dizendo: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará. Não é que Ele enviou mandando, mas Ele tem aquela força que segura, como a igreja está aqui, não é? Eu gosto muito de memorizar quando Abraão orava por Sodoma e Gomorra, porque Ló, né, estava lá naquela cidade e Abraão e Deus ia destruí-la, estava indo destruí-la, e ele disse: Senhor, tu vai destruir o ímpio com o justo? Se tivesse 50 justos, olha, naquela nação corrompida, se tivesse 50 justos, eles não teriam sido destruídos. Ele chegou a 10, quando chegou nos 10, se tiver 10, por amor dos 10, por amor dos 10, ela não será destruída, mas não tinha 10. Então o Senhor arrancou. Aí é que está o simbolismo do arrebatamento. A punição de Deus virá sobre o mundo, não é? Que peca contra Deus, que persegue o povo de Deus, e enfim virá. Mas enquanto a igreja estiver aqui, essa tá, e também a ação, vamos dizer assim, total e absoluta que o anticristo terá, primeiro vai ter que acontecer isso aqui, e por isso Deus lhes enviará, não que Ele mandou, mas Ele tirou essa proteção, para que sejam julgados todos os que não criam, e para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Que situação terrível, não é, queridos? Tiveram prazer na iniquidade, vivem na iniquidade, não estão interessados, não é, em conhecer o Senhor e viver assim. Então, aí vem aí o que nós estamos agora meditando aqui, né? Então, por isso Deus lhes enviará, vou mudar, por isso Deus permitirá que a operação do erro venha para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né? Hoje, o mundo que jaz no maligno, dentro desse sistema, não está nem um pouquinho preocupado com as coisas de Deus. Daí a necessidade de nós, os crentes, estarmos alertas. Porque uma palavra que Jesus disse, né? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Queridos, é um alerta para nós. Como é que vai a nossa convicção de Deus, a nossa certeza, o nosso envolvimento com as coisas de Deus, não é? E Jesus disse uma outra palavra que deve te chamar muita atenção. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Amém? Deixa eu continuar. Chamados à salvação. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Aqui é Paulo ainda falando à igreja de Tessalônica, né? Por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, né, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console, agora é o verso 17, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Não é isso? Então Paulo aqui está, deixa eu cumprimentar aqui, Cláudia querida, Deus abençoe. Ah, maravilha, prazer em tê-la conosco, um abraço da mamãe aí, tá bom? Então, irmãos, nós fomos alertados, nós somos despertados, eu fico olhando as igrejas se reunir, adorar, cada um de uma forma, como estão adorando, estão buscando, a porta do templo se abriu, está ali a porta do céu, né? Porque você vai entrar no céu entrando pela porta da igreja, porque na igreja você recebe as instruções para ir morar no céu, porque a santificação é um processo longo na vida de todos nós, não é? Porque eu estou sendo trabalhado pelo Senhor, estou sendo burilado, né? Eu sempre gosto de trazer à memória aquela experiência, né, da purificação da prata, né? Porque diz lá em Malaquias que ele se assentará como o ourives que purifica a prata e purificará os filhos de Levi para que leve a oferta ao Senhor. Não é? E como é que a prata é purificada? Eu saco sempre para a memória. A prata é purificada a uma temperatura de 999 graus Celsius. Então, é quando a ebulição entra do estado sólido para o estado líquido. Então, diz que quando a prata é colhida, ela tem muitas impurezas. Aí, quando é levada a essa temperatura, conforme vai aquecendo, vai soltando as impurezas. Só que o ourives ficava assim de olhos, e uma senhora que quis ver como se fazia a purificação da prata, que ela ficou interessada em saber como se operava essa purificação. E ela assistia o ourives ali, fazendo o seu trabalho, né? E só que ele ficava de olhos abertos assim, ela ficou, mas o senhor não tira o olho da prata? Ele disse, não, eu temo que se eu tirar os olhos, ela passe do ponto, e se ela passar do ponto, ela se perde. Aí a moça ficou curiosa, mas como é que o senhor sabe que ela está no ponto? Ele disse assim, quando eu vejo a minha imagem nela. Olha só, então a prata vai para aquele estado em que solta toda a impureza, fica aquele metal lindo que vira um espelho.
pois assim é a nossa vida, não é? Porque se nós vamos ser purificados como a prata, então se prepare que Deus tem que tirar muitas coisas da vida da gente, que infelizmente ao nascer e ao viver nessa sociedade tão longe de Deus, começamos a ter, vamos dizer assim, ensinamentos, participação, e acabamos nos acostumando com as coisas erradas, né? E quando viemos para Jesus, aí Jesus começa a fazer a purificação, é o que a Bíblia chama de santificação. Por isso que lá em Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa coisa de que Deus sabe que eu sou fraco, Ele sabe que você é fraco. E porque Ele sabe que você é fraco, Ele te deu do Espírito Santo dele para trabalhar na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para ir nos purificando, para ir nos ajudando a largar as escórias mundanas, né? E Ele deu uma palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra, ó glória a Deus, ó. A tua palavra é a verdade. Eles creram na mentira, mas nós abraçamos a verdade. Amém, queridos? Bom, deixa eu prosseguir aqui que o tempo está passando, né? Mas glória a Deus por isso. Vamos lá. Eu quero aproveitar aqui uma experiência de Eduardo Galvão. Ele é autor e editor da Biblioteca Bíblica, né? E ele dá algumas instruções aqui que eu quero aproveitar para inserir no nosso comentário. 2 Tessalonicenses 2 aborda a questão do retorno de Cristo e a aparição do homem da iniquidade. Aqui é o anticristo, mas o anticristo só vai poder se esbaldar quando a igreja for tirada. Que glória, né? Aleluia! Aqui está um resumo dos pontos principais desse capítulo. Ó, primeiro, advertência contra o engano. Precisamos tomar cuidado. Temos que ser, como diz a palavra, bereanos. Quem eram os bereanos? Por que eles servem de referência? Diz a palavra que os bereanos examinavam nas Escrituras se o que os apóstolos estavam ensinando era verdade pela palavra. Você está na sua igreja, ame o seu pastor, o seu dirigente, o seu professor, e esteja com a palavra de Deus sempre conferindo os ensinamentos. Não fica que eu vou memorizar. Não, você não memoriza, não. Você tem que constatar, porque a palavra de Deus é imutável. Pode o homem querer mudar, e muda deles, mas a palavra de Deus jamais será modificada, porque ela é perfeita. Quem a inspirou é alguém que já conhece o último segundo da existência do mundo. Não tem nada para aperfeiçoar. Nós é que temos que nos adequar, nos submeter e deixar Deus fazer a obra dele nas nossas vidas. Então vamos lá, advertência contra o engano. Aí vai de 2 Tessalonicenses de 1 até o 3a. Paulo pede aos Tessalonicenses que não se perturbem facilmente ou ficam alarmados por causa de alguma profecia, mensagem ou carta supostamente enviada por ele, dizendo que o Senhor já chegou. Olha, naquele dia, alguém ousou mandar uma carta em nome de Paulo, dizendo: perca tempo de você, não, Jesus já veio. Não é? Muito cuidado com essas pregações. O pastor está pregando, o professor está falando, deixa eu abrir na Bíblia, né? E até perguntar: mas aonde está escrito que o senhor está falando? Eu já tive pessoas: não está na Bíblia não, mas Deus me revelou. Bom, se Deus revelou é para você, para mim eu quero a palavra. Amém? Glória a Deus. Se o próprio Jesus, quando esteve aqui, não é? Ele mesmo diz: convém que se cumpra toda a Escritura. Ele estava submisso às Escrituras. Nós precisamos de ensinar, instruir com a palavra de Deus nas nossas mãos. Amém? Então vamos lá, dizendo que o Senhor já chegou. Ele os exorta a não se deixarem enganar de forma alguma, afirmando que aquele dia não virá sem que antes ocorra apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos lá, descrição do homem da iniquidade. Aí nós vamos do 3b até o 12, né? Paulo descreve o homem da iniquidade como aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus
ou é objeto de adoração, chegando a sentar-se no templo de Deus, proclamando ser Deus. Muito cuidado com esses que desprezam a Bíblia. Eu confesso que eu fico preocupado quando alguém lê a Bíblia. Está escrito assim, mas não aceito, não é assim não. Torna-se herético essa pessoa. Porque se você lê a Bíblia, está escrito assim, você diz que não é assim, você está contradizendo o próprio Deus que deixou a palavra. A palavra diz assim, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Imagine se nós andássemos por livros outros, escritos outros, profetas que surgiram e que deram instruções segundo a cabeça deles. Quantas religiões estão no mundo com ideias distorcidas? Mas nós temos a palavra de Deus, 66 livros, onde Deus deixou para nossas instruções e para vivermos aí com ela. Então Paulo lembra aos Tessalonicenses que ele já havia falado sobre essas coisas quando estava com eles. Ele explica que algo ou alguém está atualmente detendo a manifestação do homem da iniquidade e que esse detentor será removido no tempo certo. Ele vai ser removido. O que está detendo vai ser removido. Por quê? Porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ah, mas tem os... Vamos lá, as três linhas. Pré-tribulacionista, mídia, o que está no meio, né? E pós-tribulação, 3. Muito bem, você pode estar em qualquer desse grupo. Mas se prepare, porque Jesus adivinha a hora em que ninguém espera. Vai ser de repente, um abrir e fechar de olhos. Por isso que a palavra fala que nós vamos ao encontro do Senhor. Jesus não virá aqui nesse encontro, não é? Porque a primeira ressurreição, às vezes eu vejo um pouco de confusão quando se fala na primeira ressurreição. Ela tem duas fases. Tem a fase da igreja e a fase pós-tribulação, que aí sim vai ser o período daqueles que vão se converter na grande tribulação. Por isso que está lá em Apocalipse. Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Eles vão se converter nesse período e entre eles estarão os judeus, não é? Porque os judeus se converterão a Cristo. Vai ser uma coisa muito tremenda, não é, queridos? Então está aí. Então o ministério da iniquidade já está operando, mas será plenamente revelado apenas quando o detentor for removido. O homem da iniquidade será destruído pelo Senhor, que já está numa conclusão que Deus vai fazer, né? Com o assopro da sua boca e aniquilado pelo esplendor da sua vinda, porque aí Jesus vai amarrá-lo e ele vai ficar preso 1000 anos e Jesus vai governar a terra por 1000 anos com a sua igreja. Amém, querido? Está aí. A vida do homem da iniquidade será acompanhada pela operação de Satanás com todo o poder de sinais e maravilhas enganosas. A igreja não estará aqui. Quando diz até os escolhidos serão, porque o povo judeu ele continua sendo o povo escolhido. Eles se converterão, não serão enganados. Não é? Então alguém diz, mas os escolhidos da igreja, a igreja está sendo salva, não é? E entra no campo dos escolhidos quando aceita Jesus. A predestinação está em Jesus, a salvação está em Jesus, a libertação está em Jesus. Se você ler Efésios com calma, você vê que sempre quando fala aos que predestinou, em Cristo, porque quando você aceita Cristo, é como se você entrasse na canoa da salvação, não é? Você aceitou Jesus, você toma posse das promessas, porque as promessas de Deus, ela é feita aos escolhidos, e quando você aceita Jesus, aquele que crê e for batizado, será salvo. É tanto que quando você lê o Evangelho de João, está lá, veio para o que eram seus, eram os escolhidos, eles não quiseram, depois veio, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então é condicional a crer, a aceitar, mudar de vida, nascer de novo, e vai por aí. Deixa eu cumprimentar aqui está Genice Santos, bem-vinda, querida. Aí está Meire Oliveira, bem-vinda.
Elzira e Osias, meus companheiros de guerra, bem-vindos, Deus abençoe. Então, Cristo é a resposta para a necessidade da humanidade, que por isso, por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Tudo que acontece na igreja é Jesus. Né? Você não precisa denominar, é Ele. Se você foi usado, foi Ele. Se você orou e curou, foi Ele que curou tudo. Não precisa, vamos dizer assim, deixar de citar um texto da Bíblia porque você discorda, porque você quer. Não precisa, não. O Senhor não precisa da tua ajuda, meu irmão. Deixa Deus te usar, a glória dele. Né? Não se exclua daquilo que está, né, na sua mão para você fazer. Não é? Porque a nós está dada a missão de ir pregar e trazer as pessoas. E quando você prega e ganha uma alma para Jesus, você cumpriu a missão que Deus te deu. Ele pagou o preço e você entregou a notícia. Porque se você não entregar a notícia, como crerão se não há quem pregue? Olha a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Então, e como pregarão se não forem enviados? Glorificado seja o nome do Senhor. Deixa eu prosseguir aqui. A vinda do homem da iniquidade será acompanhada pela operação de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas enganosa e com todas as formas de maldade que enganam os que estão perecendo, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Aqui me faz lembrar, como está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, não é? Por que o Evangelho está encoberto? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 4, o 3 diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás cegou. Né? Porque quando o homem está sendo gerado, está lá no Salmo 139, 16, os teus olhos me viram ainda informe, quando estava sendo gerado, Deus abre o livro e escreve toda a nossa vida e determina. Aí você diz assim, mas pastor, e os que não são crentes? Não, ele escreve de todos nós. Eles também têm um propósito de Deus na vida deles. Não é? Mas como está escrito aqui no Salmo 58:3, é bom, já que estamos em aula, né? Então vamos lá. Eu disse o 139:16. Agora, quando chega o 58, no versículo 3, está escrito assim, ó. 58:3. Ó. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram proferindo mentira. Então é aquele caso. Hoje é Dia dos Pais, eu fiz aquela homenagem no início, né? A importância do lar cristão, que cria os filhos conhecendo o Senhor, no temor do Senhor. E a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que ela deve de andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, queridos, agora é um lar ímpio, onde o pai é ímpio, a mãe é ímpia, a família toda. Então, ele já nasce fora das coisas de Deus. Não que ele esteja excluído do propósito de Deus, não é? Por isso que lá em 2 de Pedro 3:9 está escrito, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a se arrepender. Porque arrependimento, é a palavra metanoi do grego, quer dizer mudar de direção. É sair das trevas e vir para a luz. É deixar Jesus iluminar a sua vida e passar a pautar a sua vida segundo os ditames, segundo as instruções da palavra de Deus, que ensina você como namorar, como casar, como viver socialmente, como viver profissionalmente. Você tem todas as instruções aqui. E quando primamos a nossa vida segundo as Escrituras, o nosso lar é uma coisa muito maravilhosa, porque no lar de um cristão deve haver alegria,
não é abundante paz, porque o Senhor está reinando no coração do pai, no coração da mãe, no coração dos filhos, e Ele pode fazer diferença até onde mora. Os vizinhos vão olhar para esta família e dizer, mas que coisa! Eu me lembro a história de um lugar onde o governo cedeu essas casas populares que dão para as famílias. Então foi dado em um determinado lugar, diversas famílias foram para aquele lugar, e para lá também mudou, naturalmente, uma família cristã, não é? E alguém começou a perceber como era o pai, a mãe, os filhos, como os filhos tratavam os pais os filhos. Aquilo chamou a atenção daquela família, porque ele via como é que estavam as vidas das outras famílias. Mas aquela família em particular chamou a atenção essa família que estava observando a outra. E queria saber por que eles eram assim. Domingo, quando eles se arrumaram e saíram, eles também se arrumaram e foram atrás deles. Deixa eu ver por quê e o que acontece com essa família para ela ser tão diferente de todos nós. E ele viu ela entrar na igreja, eles entraram também. E lá, havendo a pregação, o pastor pregou, a palavra falou no coração daquele pai, daquela família. E aí, quando o pastor fez o apelo, a família foi à frente. E aí o pastor falou, vocês querem aceitar Jesus como Salvador e Senhor de vocês? E o chefe falou, bom, se aceitar Jesus, eu sei como essa família aqui, ó, eles são meus vizinhos, que nós reparamos como é o tratamento do pai, filho, mãe, enfim, aquele tratamento diferenciado. E eu quero, se é assim, eu vou ser assim, eu quero Jesus na minha vida. Uma família aceitou Jesus por ver a outra família vivendo como cristãos de verdade, de fato. Não é isso? Porque que maravilha, Ana Elizabeth, bem-vinda, querida, Deus abençoe a Ana Elizabeth aí. Né? Alguém a viu sentada, ela está residindo agora um pouquinho distante da igreja, mas logo mais está contando com você lá. Não é? E ela disse que alguém olhou, você é uma cristã. Ela não precisou falar, ela foi identificada. O cristão é identificado, queridos, como se veste, como fala, como negocia. Enfim, a sua vida deve refletir Cristo, porque não pregamos só quando falamos, não. Pregamos com a nossa vida, e a nossa vida às vezes fala mais alto do que a nossa pregação. Então, um lar onde Cristo reina é diferente, e aquela família veio toda para Jesus. Então, hoje fiz homenagem aos pais, e fiz referência a isso. Um lar cristão é um lar que está, de fato, refletindo Cristo através de suas vidas. E assim tem que ser. A maneira que você fala, a maneira que você, vamos dizer assim, é agredido. E sabe como, vamos dizer, tratar deste assunto como cristão, né? Porque o cristão, ele serve a Jesus. E Jesus diz, ó, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos caluniam e perseguem, porque desta maneira vocês vão mostrar que são filhos do vosso Pai que está no céu. Queridos, se você não tem uma vida assim, corra, sente com o teu pastor, peça as suas instruções, porque às vezes tem crente que não gosta de culto de oração, de culto de doutrina, nem gosta de festa. Aí vai ter uma festa gospel, vai vir A, B, C, D, corre todo mundo. Amém, não deixe de ter as festas e não deixe de ir, mas não esqueça dos ensinamentos preciosos. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Meire Oliveira está aí, Deus abençoe, bem-vinda. Deixa eu continuar aqui, né? Então está aí, querido. Deus permite um poder enganador, aqui se referindo à manifestação do anticristo, para que acreditem na mentira, de modo que todos os que não creram na verdade, mas se deleitaram na injustiça, sejam condenados. Meu Deus, o meu tempo acabou. Amém. Eu estou no início dessa aula. Vou dar mais essa parte. Exortação à perseverança. No meio de toda luta, no meio de toda dificuldade, vamos lembrar de Romanos 8, versículo 28.
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As lutas vêm, as provas vêm, mas nós estamos agarradinhos com Jesus. Ela não vai nos tirar da presença de Deus, não. Pelo contrário, vai me fazer ir mais para a presença de Deus. Vamos lá. Do 13 ao 17, Paulo dá graça a Deus pelos Tessalonicenses, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Você diz assim, mas Deus escolheu? Deus escolheu. É só você entrar dentro do barco, se chama Cristo. E nesse barco está a palavra, está a instrução, está a nova vida, está o Espírito Santo para te encher, que aquele veio para ficar morando em você. Somos casa para o Espírito Santo. Ele os encoraja a se firmarem e manterem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra ou por carta. Paulo ora para que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem os corações dos Tessalonicenses e os fortaleçam em toda boa obra e palavra. Olha só, este capítulo aborda a importância de discernir a verdade em meio a enganos, destaca a realidade do mal e do julgamento final e exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e nas tradições. Eu vou parar aqui, queridos, porque o meu tempo, de fato, já acabou. E agora nós vamos ficar para o próximo domingo, então continua, tá bom? Continua no próximo domingo, amém, queridos? Porque não dá para eu continuar aqui. Não há mais tempo, já está encerrando o meu horário, mas quero agradecer a vocês todos aí. Não, a pastora Rosa está desde o princípio. Um abraço, querida. Que Deus te abençoe aí no seu trabalho, na obra que Deus te usa para fazer aí. Bernadette Santos, bem-vinda, querida. Deus te abençoe também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Nós agora vamos chamar o nosso louvor. Abre o seu cantor aí no 137 do cantor cristão. Amém? 137 do cantor cristão. Nós vamos estar agora louvando o Senhor com este hino. 137 do cantor cristão. Amém? Abre o seu cartão, abre o seu cantor e vamos adorar o Senhor. 137 do cantor cristão. É o louvor que nós vamos estar agora adorando ao Senhor. Amém? Vamos lá? (137) do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor e depois do louvor, nós voltamos para o encerramento. Amém, queridos? Eu estou com... meu computador está um pouco lento. Enquanto o Salvador teu livro eu ler, meus olhos veem abrir, pois quero ver. Dá-me a letra ler a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém? Deus abençoe a todos e um bom culto
logo mais presencial. Nós temos a nossa escola. Hoje nós estaremos inaugurando uma revista nova. Olha o nosso tema. Nós vamos estar estudando essa revista aqui, né? Como é que ela diz? O comportamento do crente. Muito bom. Eu sei que hoje é dia dos pais, alguns vão almoçar com a família, talvez alguns não possam vir à escola, mas a escola vai acontecer. Às 16 horas estaremos administrando, o nosso professor, pastor Wesley, estará ministrando esta aula, abrindo essa nova revista. E se você estiver em casa, já resolveu, parabenizou, beijou os pais, almoçou com ele, é 16 horas. Esteja na igreja às 16 horas, que a nossa escola vai estar funcionando. E se não puder de tudo, entra lá no Facebook do pastor Gênesis, que a escola estará sendo transmitida também, mas eu prefiro sua presença, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Um abraço, um excelente domingo, amém? E agora nós vamos orar para encerrar. Não esqueça, às 12 horas nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Mas hoje nós teremos também o nosso culto de missões. Nós vamos fazer uma pequena homenagem aos pais, vamos ter uma palavra de missões, mas hoje é o dia de você levar a sua oferta de missões. Não esqueça, nós temos os missionários no campo trabalhando, não é? Temos missionário na Bolívia, nós temos missionário em Pernambuco, nós temos missionário pelo Brasil, né? Então, seja participante, não é, desse trabalho, porque 3 maneiras que nós fazemos missões: orando, contribuindo e indo. Você não pode ir, mas pode contribuir e orar, porque você orar sem contribuir, eu não vou te aconselhar. Bom é você apresentar a sua oferta. Aqui está a minha parte, eu também estou lá com esses irmãos que estão lá dando suas vidas. Nós estamos agora numa cidade chamada Alto Longar, no Piauí, e essa cidade, nós temos um templo, uma casa pastoral, inclusive os nossos pastores, o pastor Adalto Luiz Borel, não é? E nossa liderança da região, que é a Nordeste 1, estão cuidando da reforma da casa pastoral, que lá temos um belo templo, uma casa pastoral completa, estavam precisando de uma reforma, está sendo feita essa reforma. Nos ajude em oração, que nós precisamos de um obreiro para ajudar o nosso pastor Josezito e sua irmã Maria lá no Piauí. Eles pediram, pastor, preciso de alguém para me ajudar em Alto Longar. Novo Santo Antônio, só para trazer a memória, é uma cidade pequena, ela tem 3.000 habitantes. Alto Longar já é maior, ela tem 8.000 habitantes. Não é? Então vamos acelerar nosso trabalho de Alto Longar, e eles estão, por causa de algumas dificuldades de saúde, não é? Dar assistência a essa igreja lá. Então nós estamos orando para Deus preparar. Pode ser que eu esteja aqui falando e Deus já preparou, e os pastores do Nordeste estão cuidando, mas estamos juntos, né, fazendo o trabalho missionário também lá em Alto Longar, em Novo Santo Antônio, lá no Piauí. Amém, queridos? Vamos orar, e não esqueça da sua oferta logo mais, porque nós precisamos de manter essas vidas à frente de batalha e nós ajudá-lo à distância. Amém, queridos? Deus abençoe. Às 18 horas, nós estaremos transmitindo o nosso culto de missões ao vivo. Temos a nossa pregadora, a missionária, a nossa irmã Abigail, missionária Abigail, e nós estaremos lá com todo esse trabalho, e que Deus te abençoe grandemente. Não deixe de ir à sua igreja participar do culto presencialmente. Existe o chamado desagrejados, é problema deles, né? Eles dizem, eu não preciso de igreja. Então eles vão ter que conversar com o próprio Jesus, porque quem organizou a igreja foi Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja ataca e liberta as vidas, não é verdade? E o inferno não pode segurar as vidas onde a igreja chega, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, queridos, vamos estar presentes, cultuando, adorando o Senhor e mostrando que vamos ali cultuar a Deus, como está no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe todos e até logo mais às 18 horas.
orar para encerrar, mas eu queria conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus te abençoe e multiplique essa data na presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que há abundância de alegria e de paz. Amém? Então, vamos recitar o Salmo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, te guarde e multiplique essa data. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de, através dessa escola online, entrar em muitos lares e estar em muitos países também, Pai. Abençoa que aquilo que este pequeno servo não pôde transmitir, o teu Espírito aperfeiçoe nos corações. Agora, muito obrigado por esses que estão comigo desde o início e que depois estarão assistindo através dos grupos também. Abençoa, Pai. Abençoa os cultos presenciais. Abençoa os pastores e cada um que subiu ao púlpito com a missão de entregar a tua palavra. Receba esta graça de Deus e essa palavra para a tua glória e edificação do teu povo. Agora eu te peço, abençoa a nossa nação brasileira. Abençoa a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Que possamos refletir o Senhor na sua plenitude, sem nada, ó Senhor, deixarmos a desejar, mas viver uma vida cristã, que, como diz, que possa converter outros através do nosso testemunho, Pai. Nós oramos e agradecemos. Também abençoa aqueles que fizeram aniversário. Seja a tua mão e a tua graça sobre os teus filhos. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Quando eu era pequeno e caía no chão, você me ergueu com firmeza e oração, mostrando que Deus é abrigo fiel e que teu amor vem direto do céu. Na tua voz eu escutava paz, mesmo em silêncio dizia muito mais. Com teu olhar cheio de compaixão, me guiava na direção do perdão. Pai, teu abraço é como o do Pai Celestial, forte e seguro, amor incondicional. Com tua vida me ensinou a crer e nos caminhos de Deus permanecer. Você nunca precisou dizer demais. Com teu exemplo eu aprendi a amar mais. Na simplicidade do teu viver, vi a presença do Espírito crescer. Agora entendo o quanto me deu, não só o pão, mas o amor que é de Deus. E em cada oração que te ouvi fazer, senti o céu inteiro me proteger. Pai, teu abraço é como
Quero ser como você foi pra mim, espelho do céu, farol no mar, homem de fé até o fim. Pai, teu abraço é como o do Pai Celestial, forte e seguro, amor incondicional. Com tua vida me ensinou a crer e nos caminhos